Olá, amigos da LS Educação, eu sou José Gaspar e este é o Como Ganhar Dinheiro na Bolsa de Valores. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o poder do viés. Então, o que é viés? Viés é uma chance maior que você está tendo dentro de um evento probabilístico, né? Como eu falei para vocês, a Bolsa de Valores ela não é exata. O movimento dos preços, quando você analisa, você não tem uma decisão exata para tomar. Você toma uma decisão, mas a tua análise não é exata. Você não é capaz de dizer com 100% de chance que o preço vai se movimentar para cá ou para lá. Né? Você usa uma probabilidade. Só que, como é que você então navega nesse mar probabilístico? Você busca um viés, você busca uma situação que é mais favorável para você, na qual exista uma probabilidade maior de você ganhar do que de você perder. É aí que você entra. Você só entra quando tem esse viés. Quando não tem esse viés, você não entra. Né? E se o viés for negativo, aí que você não entra mesmo. Né? Então imagina, por exemplo, um jogo de cara ou coroa. Tá? Você vai jogar cara ou coroa com um adversário, no caso o mercado, vamos imaginar, tá? E o jogo é assim, toda vez que você ganhar, você ganha 100 reais. Quando você perder, você perde 100 reais. E você começa a jogar cara ou coroa. O que vai acontecer? Depois de 100 jogadas, você vai terminar as 100 jogadas no 0 a 0. Porque a probabilidade é 50% de você ganhar e 50% de você perder. Então, em 100 jogadas, você ganhou 50 e perdeu 50. Né? Em 1000 jogadas, você termina no 0 a 0. Em 10.000 jogadas, você termina no 0 a 0. Não importa a quantidade de vezes que você jogar, você vai sempre terminar no 0 a 0, porque é 50-50. Né? Agora, imagina que você vai jogar com uma moeda viciada. E ela é favorável para você. Então, no lugar de 50% de possibilidade de ganho e 50% de possibilidade de perda, você tem 51% de possibilidade de ganho e 49% de possibilidade de perda. Bom, tá aqui então o que vai acontecer. Se você jogar essa moeda viciada, após 100 jogadas, você vai ganhar 51 vezes e perder 49 vezes. O saldo que você vai ficar vai ser de 2 vitórias. Como cada vitória equivale a 100 reais, você vai terminar essas 100 jogadas com 200 reais. Completamente diferente do caso anterior, onde você terminava no 0 a 0. Se você jogar 1000 vezes essa moeda, você vai ganhar 510 vezes e vai perder 490 vezes. Então você vai ter um saldo de 20 vitórias e aí você termina com 2.000 reais. E se você jogar 10.000 vezes essa moeda, você vai ganhar 5.100 vezes e perder 4.900 vezes. Então você vai ter um saldo de 200 vitórias, você termina com 20.000 reais. Completamente diferente do primeiro caso, com um viés pequeno a seu favor. Imagine agora que no lugar de uma moeda viciada, você tem um dado viciado. Não é? Então esse dado, mesma coisa, cada acerto 100 reais, só que nesse dado você ganha com 1, 2, 3 e 4. E você perde com 5 e 6. Nós aumentamos um número a nosso favor. Né? Cada face tem 1/6 de chance de sair, então cada face tem 16,6% de sair. Como você aumentou uma face a seu favor, após 100 jogadas você vai ganhar 66,6 vezes. E vai perder 33,3 vezes. Né? Os 50%, que seria o normal, de ganhar com 1, 2, 3 e perder com 4, 5, 6, 50% mais 16,6%. Dá 66,6 vezes que você ganha em 100 jogadas. Você perde 33,3, então você fica com um saldo de 33,3 vitórias. Cada vitória equivale a 100 reais, você fica com um saldo de 3.330 em 100 jogadas. Em 1000 jogadas, esse saldo você vai ganhar 666 vezes, perder 333, o saldo vai ser de 333, então o teu ganho total, o teu lucro, vamos dizer assim, vai ser de 33.330.
E após 10 mil jogadas, você vai terminar com um lucro de 333 mil reais em 10 mil jogadas, né? Então você vê que aqui a gente aumentou o viés bastante, né? O saldo positivo também foi absurdamente alto. Então, o viés é o foco que você tem que ter ao operar na bolsa. Você tem que ter uma expectativa positiva da probabilidade a teu favor. No caso de um método para operar no mercado, imagine que você está usando um método que tem uma taxa de acerto de 60%. Tá? 60% não é nada alto. Qualquer método minimamente aceitável para operar na bolsa tem em torno disso aqui, geralmente mais até do que isso aqui, né? Outra coisa que aumenta o teu viés, além da taxa de acerto do teu método, é a relação risco-ganho. A relação risco-ganho, em resumo, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas é assim, digamos que você entre numa operação, você compra uma ação quando ela está valendo, quando o preço dela é 10 reais. Tá? Se ela subir, maravilha, ela chegou no 12, você sai. Então o teu lucro foi de 2 reais. Esse é o teu alvo, 12. Então o teu lucro 2. O ideal é que o teu stop loss esteja no máximo a 9. Ou seja, se você perder, você perde 1, e se você ganha 2. Né? Isso é a relação risco-ganho de 2 para 1. Então essas duas ferramentas é o que você usa no método para obter esse viés. Tá? Vamos imaginar então que você faça 4 operações por semana. É a média de um swing trader, né? Em 6 meses você vai ter feito cerca de 100 operações. Com essa taxa de acerto, você vai ter tido lucro em 60 operações e prejuízo em 40. Então, ao longo das 100 operações que você fez, você teve de lucro o dobro do que você teve de prejuízo. Então, se cada operação foi de R$1.000, o teu lucro foi 1.000 vezes 120, 120 mil. E o teu prejuízo foi 1.000 vezes 40, 40 mil. Não é? Se você não tivesse o risco-ganho, o teu lucro seria de 60 mil. 60 operações, R$1.000 cada operação, 60 mil. Só que você ganhou o dobro cada vez que você ganhou. Então você ganhou 120 mil e perdeu 40 mil. Ou seja, o teu saldo final foi de 80 mil em 6 meses. 100 operações de 1.000, cada operação, você operou 100 mil reais ao longo dos 6 meses e você teve um retorno de 80 mil líquido. Ou seja, 80% em 6 meses, 13,3% ao mês. Né? Vamos falar assim, mas eu não consegui 60% de taxa de acerto. Digamos que você conseguiu 55% de taxa de acerto apenas. O mesmo risco-ganho, então você vai ter um lucro em 55 operações e prejuízo em 45. Tá? Portanto, você vai ter um lucro no final dos 6 meses, das 100 operações, de 110 mil e o teu prejuízo de 45 mil. O teu saldo final vai ser de 65 mil. Ainda assim, você ganhou 10,8% ao mês. Você fez 65% em 6 meses, com uma taxa de acerto de 55% apenas. O viés é pequeno. Tá? Aí você fala assim, puxa, mas e se eu não conseguir nem 55%? Vamos supor que você tenha apenas 50% de taxa de acerto. Ou seja, é como se você jogasse uma moeda não viciada. Tá? Ou seja, você não tem nenhum viés na taxa de acerto, mas você tem a relação risco-ganho. Ainda assim, o que ia acontecer? Você teria lucro em 50 e prejuízo em 50. Você ficaria no 0 a 0. Mas por causa da relação risco-ganho ser 2 para 1, ainda assim, o teu lucro seria dobrado. Então você ganharia 100 mil e teria um prejuízo de 50 mil, supondo R$1.000 cada operação. O teu saldo final seria de 50 mil ainda em 6 meses. Ou seja, você teria tido 50% em 6 meses, 8,3% ao mês. Então você percebe que o viés, ele não precisa ser alto. Você não precisa acertar todas as vezes. O que você precisa ter é um viés, um pouquinho de chance mais para o teu favor do que contra você. Né? E aí, o que acontece? A gente cai Aí tudo bem, você fala assim, bom, eu tenho viés, e eu comecei
a operar na bolsa. O viés é dado pelo método, né? O viés é dado pela análise que você faz do mercado e você diz, existe uma probabilidade maior de subir do que cair, né? Então, supondo que você tem esse viés, o que você tem que fazer? Você tem que se manter consistente a esse método. Porque se você parar, mesmo que você jogue uma moeda, né? Uma moeda não viciada, você começa a jogar a moeda, se você jogar 10 vezes, pode acontecer de você perder 8 vezes e ganhar só 2. Você fala assim, ué, mas não era 50%? Sim, mas você jogou muito poucas vezes, né? A gente cai numa teoria de um matemático suíço chamado Bernoulli, em 1713 mais ou menos, ele demonstrou uma teoria chamada Lei dos Grandes Números. Então, ele demonstrou que quando você tem um evento aleatório, a repetição desse evento aleatório faz com que você se aproxime do valor calculado para a probabilidade dele. Então, quanto mais vezes você repetir aquele evento, mais próximo você chega da probabilidade que foi calculada. Então, no caso da moeda, para você chegar nos 50% de ganho e 50% de perda, você tem que jogar essa moeda muitas vezes. Se você jogar poucas vezes, você pode ficar distante do valor calculado, que é 50%, né? Então, o que isso sugere para a gente? Que se você tem um método que tem esse viés, você tem que aplicar esse método com consistência. Se você começa nas primeiras perdas você já abandona o método, você não vai chegar no valor calculado para ele, estatisticamente, né? Para que você chegue nesse viés, você precisa da consistência. É aquilo que eu repito. Se você quiser consistência na bolsa, você tem que dar consistência para as suas operações. Dar consistência significa aplicar o método que você escolheu consistentemente. Então, isso obriga você a escolher o seu método, o seu setup, com muito cuidado. Por quê? Porque se você pegar qualquer método e usar um pouquinho, isso não vai garantir resultados para você. Para você ter os resultados, você precisa fazer o que o Bernoulli provou. Aplicar esse método a uma quantidade grande de operações. Repetir o evento muitas vezes, né? Só assim você vai se aproximar do resultado calculado. Então, escolha com consciência o seu método. Demore um pouco para escolher o seu método. Teste, verifique os testes já feitos por outros traders, por outros pesquisadores. Estude o seu método. Fala assim, não, esse método tem consistência. Aí você começa a aplicar ele. E quando ele começar a te oferecer algum prejuízo, não abandone logo de cara. Tá? Se mantenha fiel para você poder chegar no resultado estatístico, né? Bom, basicamente é isso por esse vídeo. Um abraço e até a próxima.